No último episódio, nosso protagonista Gonja deu início ao seu plano de concluir o apocalipse. Ele conseguiu convencer as divindades da torre a poder regredir a partir do ponto de vista do mordomo. Mas com isso causando um grande trauma na nossa estimada Dama do Lírio Prateado. Eu estava com pressa. Deveria ter sido a primeira vez que percorri esse caminho, mas meus pés pareciam conhecer o caminho. É como se eu já tivesse percorrido esse caminho antes. O portão da residência da Dama da Lírio Prateado estava aberto. Não havia guardas. Deveria ter sido estranho, mas eu apenas pensei, achei que seria assim. Meus pés não hesitaram em atravessar o jardim. O corredor. Você chegou. Um raio de luz do luar no chão. Você estava esperando por mim? Sim. Hoje é o segundo ponto. Perguntas e respostas sem contexto. Uma conversa que eu não conseguia entender agitou o ar da noite. Com o espelho de corpo inteiro às costas, a Dama do Lírio Prateado sorria. Olhe no espelho. O que você vê? Posso ver as palavras mestre, professor e amante. A letra D também. Posso ver fragmentos de pequenas palavras, mas não entendo o que significam. Me chame. Herdei. Eu estava prestes a chamá-la de herdeira Ivancia, mas calei minha boca. Mesmo sendo esse o título que eu deveria ter usado para mostrar a Raviel Ivancia mais respeito. Nunca mais me chame de herdeira com sua boca. Vou arrancar seu coração e matar você. Lembrei-me de uma conversa que nunca tive. Foi como dar uma espiada em um sonho de uma vida anterior. Eu estava confuso. Achei que não deveria chamá-la de herdeira, aconteça o que acontecer. Milady. Você ficou muito melhor. A Dama do Lírio Prateado se aproximou de mim. Seus olhos vermelhos me encararam. Mas ela estava apenas olhando. Os lábios da senhora estavam bem fechados. Que sonho você teve? No entanto, eu senti como se a Dama do Lírio Prateado estivesse falando comigo. Seus lábios fechados pareciam estar se movendo. Era muito intenso e claro para ser uma alucinação. Sua Senhoria. Você estava chorando. E? Você continuou chamando por alguém. Um homem estava amarrado na sua frente. Deve ter sido ele que você chamou. Mas não lembro o nome do homem. Então. Vossa Senhoria sofreu quando você esfaqueou o homem com uma espada. Esquisito. Por que continuei falando com alguém que não respondia? Por que a Dama do Lírio Prateado estava me ouvindo em silêncio? Era muito estranho. A parte mais estranha era que meu coração não achava essa situação estranha. Isso é admirável. A Dama do Lírio Prateado acariciou minha cabeça. Isso é admirável. As palavras ecoaram profundamente em meu coração. Isso é admirável. Há muito, muito tempo. Acho que ouvi essas palavras antes mesmo de nascer neste mundo. Eu senti como se tivesse cheirado um perfume azul. Veja. A Dama do Lírio Prateado puxou algo do peito. Era um cartão. O que é isso? É a prova de que você trabalhou duro para mim. Você pode se sentir orgulhoso. Palavras bem compactadas estavam gravadas no cartão dourado. Amor de um regressor. Classificação: ex. Efeito: para um regressor, o amor é como um veneno. Não importa o quanto você se esforce, você não pode compartilhar seu tempo com quem você ama. Assim, um certo regressor implorou: por favor, mantenha as memórias de minha amante. Esse desejo alcançou a torre e se tornou realidade. Você compartilha uma linha do tempo com seu amado. Quando seu amante regride um dia, você também volta um dia. Quando você regride um dia, seu amante regride um dia. Esta é a aliança do anel. Este é o casamento do tempo. Que a sorte esteja com vocês dois. No entanto, a habilidade só funciona quando você e seu amado se amam. Não sei porquê, mas fiquei sem palavras. Por favor, mantenha o tempo do meu amante.
A dama do lírio prateado sorriu um pouco. É problemático ser proposto assim. Eu amo sua voz. Você entende? Se você não disser, não vou ouvir. Então, você tem que voltar para mim rapidamente. Meu coração disparou. Eu vou te matar. Eu vou te matar várias vezes até que você volte. Se você puder voltar vendo minhas cicatrizes, vou mostrá-las quantas vezes forem necessárias. Milady. Então olhe para minhas feridas e sofra. Olhe a cicatriz que você deixou em mim. Olhe para ela de novo e de novo. Existem vestígios de você lá. A dama do lírio prateado estendeu as mãos e agarrou meu pescoço. Você é a única pessoa neste mundo que pode me matar. Suavemente. Você deve saber que sou a única pessoa que pode matar você. E eu vi. Você morreu. O trauma do inimigo que o matou está sendo reconstituído. Eu vi, então vi novamente. Atualmente, sua taxa de imersão é de 97%. Eu vi a dama do lírio prateado derramando lágrimas. Eu a vi matando um homem, de novo e de novo. Todos os dias eu voltei, vivi em seus sonhos. Você morreu. Atualmente, sua taxa de imersão é de 96%. Nós nos amávamos em uma vida passada. Você morreu. Atualmente, sua taxa de imersão é de 95%. Nós nos amaremos nesta vida também. Possivelmente até na próxima. Atualmente, sua taxa de imersão é de 94%. Atualmente, sua taxa de imersão é de 92%. Que eu te machuquei. Que você chorou em um lugar que eu não vi, em uma época em que eu não poderia estar com você. Suas lágrimas silenciosas. Se eu não as esquecer. Se eu não as esquecer, se eu me lembrar delas. Podemos nos amar para sempre. Atualmente, sua taxa de imersão é de 90%. Então eu voltarei para você. Abrindo uma porta. Atravessando o jardim. Correndo pelo corredor. Você nasceu como filha do Duque de Vancia. Você teve uma mãe triste e viveu uma vida triste. Seu marido foi decidido antes de você nascer e, depois que você nasceu, você dedicou sua vida a essa pessoa. Você é uma flor branca. Você é chamada de Lua de Vancia, você foi chamada de herdeira, e eu a chamei de Vossa Senhoria. Você chegou. Você está parada no corredor. Neste corredor, na noite escura, você é como uma ilha solitária no mar. Um mar infinito cercava você. Eu ouvi o barulho das ondas. Você não é a herdeira Vancia, nem a senhora do ducado, nem Vossa Senhoria. Raviel. A flor branca sorri. Eu estava esperando, Gonja. Eu te amo. Corri e a abracei. Raviel. 1 milhão de palavras ficaram suspensas em minha boca. Eu poderia dizer, sinto muito. Lamento ter deixado uma cicatriz permanente. Eu realmente sinto muito. Eu também poderia dizer obrigado. Obrigado por confiar em mim, obrigado por me esperar e, acima de tudo, obrigado por me amar. Por amar alguém como eu. Mas o que eu queria dizer não era um pedido de desculpas, nem eram palavras de agradecimento. Esta não era a primeira vez que pedi desculpas a ela, e esta não era a primeira vez que eu seria grato a ela. Neste momento, na noite em que nos reunimos, eu não queria me desculpar ou agradecer a ela. Algo que nunca disse antes. Eu queria apresentar suas palavras que eu só poderia dizer a ela uma vez. Eu queria dar a ela uma declaração que eu diria apenas uma vez em toda a minha vida. Minha primeira. Minha última. Queria dedicar meu tempo a Raviel e Vancia. Então. Portanto. Essa era a razão. Peguei a mão de Raviel. Vamos nos casar. Uma proposta de casamento. Raviel balançou a cabeça lentamente. Eu sou chamada de muitos nomes. Recebi o epíteto de lírio prateado do imperador. O império me chama pelo meu título, herdeiro e Vancia. Mas meu nome, Raviel, pertencerá eternamente apenas a você. Nós nos beijamos. Profundamente.
Nós dois acordamos de madrugada. As janelas eram de um azul claro. Ouvindo o som da respiração, virei minha cabeça para ver Raviel olhando para mim sem palavras. Eu também olhei para Raviel sem uma palavra. Então, movi minha mão para segurar a dela. Eu senti seus dedos frios. Ela era bonita. Compartilhando nossas respirações, dedos entrelaçados, tocamos as testas. Raviel, você é um gênio. Era madrugada. Durante aquele tempo chamado madrugada, todas as reuniões eram encontros secretos e todos os sussurros tornavam-se doces nadas. Assim, aqueles que compartilhavam suas madrugadas eram aqueles que se amavam. Eu sussurrei. Você é incrível. Você utilizou o trauma que eu tinha que ver para transmitir minhas memórias. Realmente, você é incrível. Eu nunca teria pensado em tal método. É porque você respeita a dor dos outros. A mão de Raviel roçou o lóbulo da minha orelha. Você também é incrível. Como você persuadiu a torre? A torre é como um administrador inviolável das constelações. Eu sei que você tem uma língua de prata, mas não sabia que você poderia bajular a própria torre. Bem, eu realmente não me lembro muito. É como um sonho vago. As memórias provavelmente desaparecem após o encontro com as autoridades da torre. Mesmo assim, você conseguiu. Meu amante é perfeitamente capaz. E minha amada é um gênio. Eu não vou negar isso. Nós pressionamos nossas testas juntas. Poderíamos nos admirar sem vaidade ou exibição. Esse fato me deixou feliz novamente. Quando devemos nos casar? Estamos com pressa. Dizer isso soa desonroso. Raviel riu levemente. Eu me senti tonto. Um relâmpago subiu pela minha espinha até minha cabeça. Nenhuma música poderia se comparar à beleza da risada suave de Raviel. O primeiro passo seria romper meu noivado com o príncipe herdeiro. Ah! Isso era certamente verdade. Raviel acenou com a cabeça. Sua Alteza e eu estamos comprometidos com nosso noivado, o que torna difícil casar com você legalmente agora. Eu realmente não me importo com a legalidade. Ficarei satisfeito com uma pequena cerimônia com nós dois. Não. Isso importa a mim. Raviel acariciou minha bochecha. Este é o mundo em que vivo. Sou leal a este império. Meu mundo e minha nação precisam reconhecer meu casamento. Mesmo se você for um plebeu aqui, você é meu amante, e todo cidadão do império deve aceitá-lo. Tudo bem. Mas podemos esperar que todos reajam bem. Está tudo bem, Gonja, disse Raviel com compostura. Cidadãos que não te reconhecem morrerão por minhas mãos. O que eu faço? Ela era muito foda. Eu estava me apaixonando de novo. Eu queria me apaixonar por ela de novo e de novo. Eu entendo. Vamos fazer nosso casamento em seu mundo, Raviel. Mas eu também tenho uma condição. Fale. Romper o noivado com o príncipe é necessário, mas você não deve ser a única a iniciar o rompimento. Não vou ser capaz de perdoar quem fala mal de você sem saber de nada. Se alguém tentasse apontar o dedo para minha amada, eu quebraria esse dedo. Se alguém fofocasse sobre ela, eu cortaria sua língua. Se alguém a manchar, eu o mataria. Eu não estava brincando. Eu daria a eles um gostinho do inferno. Deve ser óbvio para todos que a culpa é do príncipe e você simplesmente tem que romper o noivado. Oh! Você está me dizendo para insultar a fundação da nação agora? Eu, a herdeiro do ducado de Vancia, que trabalha nas sombras pelo bem do império. Sim. Isso vai ser fácil. Paramos um momento para nos beijar. A vida ficou um pouco mais brilhante. Você tem um plano? Claro. Quem você acha que eu sou? Tenho um registro de cada vez que o príncipe herdeiro se encontrou com a dama da seda dourada empilhado em uma gaveta de minha biblioteca. Existem centenas de páginas armazenadas. Eu preparei álibis e testemunhas. Se eu arrastá-lo para o tribunal, eu vencerei. O que eu faço? Ela era muito legal. Eu estava me apaixonando por ela novamente. Eu queria me apaixonar por ela novamente e novamente.
É claro que não precisamos ir ao tribunal de verdade. A família imperial não gostaria de anunciar isso. Só preciso pedir ao imperador uma reunião com as evidências a tiracolo. Quando você irá ao palácio? O mais breve possível. Raviel silenciosamente empurrou minha franja para trás. Gonja. Quando você se casar comigo, estará se casando com alguém da família ducal e Vancia. A família imperial lhe dará diretamente o título de minha consorte. E eu me tornarei seu lorde. Meu coração disparou. Oficialmente, vou chamá-lo de esposa. Você vai me chamar de marido. Isso é aceitável? É uma sociedade hierárquica e você é da família Vancia. Eu sou apenas um estranho. Não se preocupe. É apenas seguir as leis do Império. Eu não me importo com isso. Fico feliz que você pense que está tudo bem. Achei que você fosse dizer isso. Então, faça um teste e me chame de marido. Eu pausei. O que há de errado? Você está envergonhado. Você está envergonhado. Eu sabia. Vou experimentar primeiro. Seus olhos sorriram. Esposa. Meu coração. Eu engoli em seco. A saliva ficou presa no fundo da minha garganta. Lentamente tentei abrir minha boca, mas ela estava bem fechada. Meu lábio superior deslizou pelo meu lábio inferior inutilmente antes de apenas fazer um som. Árido. Raviel piscou. Um silêncio caiu sobre nós. Os olhos vermelhos da minha amante olharam diretamente para mim. Como posso descrever? Seu rosto parecia o de quem viu as patas de um ouriço. Em outras palavras, eu não tinha ideia do que sua expressão significava. Gonja. Sim. Diga mais uma vez. Marido. Novamente. Marido. Os cílios de Raviel tremularam. Seus ombros encolheram um pouco. Que diabos é essa reação? Eu não sabia a princípio, já que Raviel mantinha uma cara séria, mas logo percebi. Sem chance. Pode ser? Poderia ser? Não, isso não era possível, mesmo que fosse o fim do mundo, mas... Raviel. Você está envergonhada agora. Raviel murmurou. É incrivelmente adorável. Meu homem é. Seu constrangimento me contagiou em um instante. Isso era uma loucura. Meu rosto ficou vermelho e meus lábios estavam secos. Ainda assim, minha cabeça funcionava bem. Nesse momento, seria melhor contra-atacar dizendo Raviel é a pessoa mais fofa do mundo. Eu poderia devolver todo o dano que recebi de Raviel até agora. Mas eu não poderia fazer isso. Eu me senti tão nervoso que pensei que fosse morrer. Em vez disso, me comprometi. Marido. Em vez de um ataque unilateral, ambos os lados poderiam flertar. Poderíamos forçar um empate sem vencedores ou perdedores. Ela entendeu minha estratégia? Raviel também abriu a boca. Esposa. Marido. Eu amo você. Eu amo você. Meu marido. Minha esposa. Assim, um ciclo infinito. Antes que percebêssemos, o amanhecer já havia se tornado manhã. Seu filho de uma pata. O Rion murmurou, olhando de longe para mim. Ele estava tentando proteger nossa privacidade. Seu casal de merda. Vocês idiotas me dão arrepios. Casal idiota que combina. E quanto a mim? Você sabe como te chamei fervorosamente quando você mergulhou no mordomo, hein? Assim que você fica consciente, você nem me agradece e fica apenas brincando com a sua amante, hein? Você tá achando que eu sou fácil? Você realmente quer que eu morra? Brilhante conforta o imperador da espada. Ah! Você é a única que me resta, brilhante. O fantasma e a espada vieram a construir uma amizade misteriosa. Sinto muito e agradeço a vocês dois. Mas, por agora, eu queria derramar um pouco mais de amor na minha amada. No auge do amor, lembrei-me do objetivo desta fase. Evitar a destruição deste mundo.
Além disso, a principal causa do fim do mundo foi o artefato de meu marido, o fragmento da espada sagrada e a espiral de seu desejo. Em outras palavras, se eu recuperar o fragmento, o mundo não será destruído pelos demônios. Mas essa não era a única razão pela qual o mundo iria acabar. O apóstolo de boi que colhe as ruínas. O apóstolo de o cavalo de guerra das planícies eternas. O apóstolo de o evangelista da felicidade eterna. No último dia, seres de diferentes mundos desceram das fendas que cobriam o céu rasgado. Lembrei-me claramente da invasão dos apóstolos enviados por outras constelações. Eles definitivamente virão. Eu sabia porque não havia uma mensagem sobre o estágio sendo concluído. Meu marido ascendeu a uma semi-constelação por apunhalar um fragmento da espada sagrada em seu coração. Dizia-se que uma constelação era o representante de um mundo. Elas eram barreiras que protegiam o mundo. Em outras palavras, este mundo só tinha meio escudo. Mas meu marido atualmente não tinha uma espada em seu coração. Portanto, ela ainda não havia ascendido. Reformulando essa afirmação, não havia constelação protegendo o mundo no momento. Vamos planejar o casamento daqui a um mês, eu disse. Será exatamente 10 dias depois de eu possuir o mordomo pela primeira vez. Um mês depois deste momento. Eu entendo. Você está combinando o tempo. Marcamos a data de nosso casamento para o dia em que este mundo originalmente teria acabado. Era rejeitar os últimos momentos do mundo e refazê-lo em nosso novo começo. Foi uma escolha audaciosa. Nesse caso, será um pouco trabalhoso para mim. Mas se tudo correr bem, podemos fazer nosso casamento no mês que vem. Que tipo de coisas precisam ser feitas? Primeiro, eu preciso quebrar o noivado com o príncipe herdeiro. Em seguida, devo suceder à posição de meu pai. Raviel disse isso como se fosse natural. Será difícil casar com você com meu status atual. Os procedimentos legais são incômodos, e a sociedade reclamará por ter um plebeu prometido a uma nobre. Vai ser irritante. Prefiro me tornar a duquesa e tomá-lo como minha consorte. Quando eu me tornar a chefe da família, posso organizar as coisas como eu quiser. Eu fiquei sem palavras. Raviel. Ainda tenho algumas memórias do mordomo. Não é muito difícil para a herdeira ter sucesso como chefe de família? Principalmente para os Ivancias. É a nobre e grande família Ivancia. Ter sucesso no ducado só porque você quer é. Você tem razão. Seria difícil se eu não fosse eu, Raviel disse calmamente. No entanto, eu sou Raviel Ivancia. O que eu faço? Ela era muito foda. Eu estava me apaixonando por ela novamente. Eu queria me apaixonar por ela novamente. Os vassalos do ducado já juraram lealdade a mim. Eu também tenho poder militar. Se meu pai quiser manter seu poder até o fim, sua única escolha é correr para sua majestade, o imperador. Raviel jogou uma pilha de papéis sobre a mesa. Tenho muitas evidências que comprovam a infidelidade do príncipe herdeiro. O imperador é tão competente quanto os agentes especiais que comanda. Ele vai defender a dignidade da família imperial em vez de permanecer leal ao meu pai, que não tem nenhum poder real. Você fala como se tivesse respeito pelo imperador, mas Raviel, não é a mesma coisa que chantageá-lo. Esposa. Raviel me olhou sério. Eu estremeci quando ela me chamou de esposa. Chamamos um ao outro marido e esposa para nos acostumarmos com os novos títulos, mesmo quando estávamos sozinhos. Sim, meu marido. Você tem um trabalho na torre, não neste mundo. Eu entendo se você não retornar com frequência ao meu mundo e a este império. Você deve entender que não posso renunciar ao meu título de nobreza. Ouvir isso me fez sentir como uma esposa que trabalhava no exterior. Mas haverá ocasiões em que você precisará estar comigo. Por exemplo, nos eventos de final de ano e final de ano. Além disso, os eventos realizados pelo duque ou duquesa e seu consorte são sempre assuntos políticos. Você será a lua de Vancia e será homenageada como a mais nobre consorte do império, com exceção da imperatriz. Você precisará de algum nível de habilidade política. Então, a lealdade ao imperador e a chantagem da família imperial podem coexistir, então.
Não é como se o império fosse prejudicado quando meu marido se tornasse o chefe da família Ivancia. Em vez disso, tenho a sorte de ter uma nobre tão capaz como meu marido. Minha esposa sabe ler nas entrelinhas. Ele é capaz, inteligente e legal. Claro. Eu sou o homem de Raviel. Eu te amo. Eu te amo. Paramos um momento para nos beijar. A vida ficou um pouco mais brilhante. Por alguma razão, o rosto do fantasma ficava cada vez mais deprimido. Quem foi? Quem ensinou esse idiota a amar? Quem levou esse cara até a loucura e a doença do amor? Por que ele está apaixonado? Se esse cara não estivesse apaixonado, eu ainda seria feliz. Brilhante aponta com pesar para o imperador da espada. Eu deveria me punir por isso. Eu. Então, começamos a trabalhar intensamente. Para os melhores finais felizes não. Para o melhor casamento. Na vida, você ocasionalmente recebe presentes por acaso. Dama da Seda Dourada. Eu preciso te contar algo importante. Puxa, já faz um tempo que você não me chama de Dama da Seda Dourada em vez de Senhora de Mordomo. Cada vez, é por algo infeliz. Deixe-me deduzir o que aconteceu desta vez. A Dama da Seda Dourada ergueu lentamente sua xícara de chá. Era realmente um movimento elegante. Eu tenho uma meia-irmã secreta. Não. Sério? Então, minha mãe era secretamente uma filha ilegítima do ex-imperador, o que significa que meu sangue está entrelaçado com o da família imperial. Assim, o amor entre o príncipe herdeiro e eu nunca poderá vir a ser realizado. Não é isso. Ou eu tenho uma meia-irmã e uma linhagem oculta, o que significa que tenho muito potencial para ser a protagonista de uma história. Não. Então o que é, seu bastardo? Vou me casar em breve. Ou casamento. Então era casamento. Casamento. A Dama da Seda Dourada cuspiu o chá que estivera bebendo. Principalmente no meu rosto. Não havia nenhum traço de elegância a ser encontrado. Casamento. Sim. Casamento. Está correto. Se isso é uma piada, é uma péssima, mordomo. Você quer que eu te bata de novo? Não é uma piada. Limpei meu rosto com um lenço. Não há como eu brincar sobre isso com a senhora, não é? Eu realmente vou me casar. Você não pode me impedir. Já marquei uma data para o próximo mês. Quem é sua noiva? Essa seria a estimada dama do lírio prateado. Oh, vamos lá. Você definitivamente está mentindo. A Dama da Seda Dourada suspirou. Ufa! Seu rosto parecia aliviado. Sua expressão mostrava que ela não achava que Raviel se casaria comigo mesmo que o mundo estivesse acabando. Ah, bem. Essa era uma reação normal. Você acha que estou mentindo? Sim. É uma mentira mal elaborada. Por favor, invente uma história mais plausível se quiser me enganar. Estou lhe dando uma nota de falha em criatividade. Se for verdade, você vai permitir que eu me case com ela. Ah, ah, ah. Claro, claro. Vou deixar você se casar ou o que quer que seja, mordomo. Melhor, se for verdade, seria muito vantajoso para mim que meu servo se casasse com a família mais nobre do império. O valor da minha família não aumentaria de uma vez? Por favor, carimbe isto. Mostrei alguns papéis que havia preparado com antecedência. O que é isso, mordomo? Este documento afirma que você, minha mestra original, permitirá o casamento entre mim e a Lady Raviel Ivancia. Sairei de sua sombra e me tornarei um consorte na família Ivancia. A Dama da Seda Dourada segurou seu estômago e riu. Consorte dos Ivancias. O que é isso? Uma piada? Uma pegadinha? Você está dizendo que meu mordomo se chamará Duque Consorte de Ivancia? É hilário só de imaginar. É mais provável que eu me torne a imperatriz. O sorriso da Dama da Seda Dourada mudou para um tipo diferente de estilo. Bem, é isso que vai acontecer desta vez. Lembrei-me do resumo que li antes de entrar neste apocalipse. É a segunda tentativa dela.
Já que o herege questionador ainda não a possuíra, eu poderia adivinhar a verdadeira natureza da dama da seda dourada e pensei sobre muitas coisas a respeito dela. Por enquanto, enterrei todos esses pensamentos e disse, você poderia, por favor, carimbar. A dama da seda dourada agarrou sua barriga novamente e riu. Oh, felizmente. Isso se tornará um pedaço de sua história sombria, mordomo. Como sua mestre generoso, não consigo desviar o olhar desta farsa incrível. Obrigado. Então, vou chamar minha noiva amanhã. Sim, sim. Herdeira Ivancia. A segunda lua mais brilhante do Império. Sonhe. No dia seguinte, estive com Raviel diante da dama da seda dourada. Eu a trouxe, senhora. O queixo da dama da seda dourada caiu. Já nos conhecemos, mas vou cumprimentá-la novamente, disse Raviel, segurando um leque. Eu sou Raviel Ivancia, filha e sucessora do Duque de Ivancia. Recebi o epíteto do lírio prateado de Sua Majestade, o Imperador. Ah! Sim, claro que nos conhecemos. Sua Senhoria. É uma ocasião alegre para mim casar-me com seu mordomo. O mordomo está ligado a você. Casar seria difícil sem a sua permissão, mas você facilmente concedeu. Sinceramente, obrigado. Tudo bem. Este é um convite de casamento. Raviel bruscamente entregou a ela uma carta. A borda era decorada com um fio de prata e no centro do envelope estava o selo de cera vermelha do ducado. A dama da seda dourada aceitou a carta com uma expressão sombria. Alegre-se. Você é a primeira pessoa a receber um convite. Eu espero que você saiba que honra isso é. Bem, é apenas um pequeno presente para você, já que você cuidou dele até agora. Mordomo. Isso é uma piada, certo? Que atrevimento. A partir de hoje, este homem é meu noivo, não seu mordomo. Você não acredita que a família Ivancia seja inferior ao seu baranato, certo? De agora em diante, trate meu noivo educadamente. Duque, consorte. A dama da seda dourada olhou para mim como se o mundo tivesse virado. Seu olhar estava me pedindo desesperadamente para negar o título que ela acabará de falar. Eu me curvei educadamente. Foi uma honra servi-la, milady. Mas de agora em diante, por favor, me chame de Duque Consorte. Respeitosamente. Então, vamos, Raviel. Eu disse para você me chamar de marido na frente dos outros. Ah, me perdoe. Marido. Minha boca ainda não está acostumada a te chamar assim. Minha esposa é tão boba. Mas eu gosto de tudo em você, incluindo essa parte. Eu te amo. Eu te amo. Saímos, lado a lado. Um pouco depois, ouvimos um grito fraco atrás de nós. O que é isso? Uma primavera com magnólias caindo. Nosso casamento estava se aproximando. Minha amante, Raviel Ivancia, era uma pessoa que seguia suas palavras. Se Raviel dissesse que nosso casamento aconteceria dentro de um mês, realmente o faria. Eu detive meu pai em nossa vila, disse Raviel, casualmente e com calma. Há um grupo de pessoas na minha família que ainda segue meu pai, mas são poucos. Podemos ignorá-los. Negociei com o imperador o reconhecimento da minha sucessão e já sou a duquesa de Ivancia. Agora, serei chamada de duquesa do lírio prateado, não a dama do lírio prateado. Meu sogro foi preso durante a noite. Está tudo bem? Enquanto eu estava me sentindo desconfortável por um sogro que nunca conheci, Raviel olhou para mim. Você agora é o noivo da duquesa de Ivancia. Você é o anfitrião da segunda família em posição mais alta. Além do imperador, da imperatriz e do príncipe, não há ninguém para quem você deva baixar a cabeça. Pelo menos, não neste império. Todos os cidadãos do império, independentemente do status, devem se curvar a você. Na ausência da família imperial, você será tratado com a mais alta consideração. Raviel estava falando sério. Foi só depois de ouvir suas palavras que senti que algo enorme estava acontecendo. Até agora, eu pensava em nosso casamento apenas em termos de meu amor por Raviel. Nosso amor era doce. Era romântico.
Mas para Raviel, o casamento era mais do que apenas romance. Comigo finalmente compreendendo a imensidão da verdade do assunto, eu abri minha boca. Mas eu sou apenas um plebeu. Claro, as peruas socialites vão fofocar. Gonja. Seu passado é como a cauda de um vestido desconfortável e o acompanhará aonde quer que você vá. Mas tomei todas as medidas que podíamos. Medidas. O que você planejou? Você se tornará o filho adotivo do grande camareiro do Palácio Imperial. Raviel me entregou uma folha de papel. O grande tesoureiro serve a família imperial há muito tempo. Ele foi premiado com uma posição nobre, seu histórico pessoal é limpo, e sua honra é altamente considerada. Mais importante ainda, ele não tem filhos. Tornar-se filho deste velho tesoureiro aumentará seu status imediatamente. Oh, meu Deus! Não, sério. Oh, meu Deus! Isso é permitido? É, se eu quiser que seja. Mesmo agora, Raviel estava trabalhando em uma montanha de arquivos. Deslize. A pena de Raviel nunca parava de se mover. Era difícil, para mim, adivinhar o conteúdo desses documentos e as repercussões políticas que teriam. Eu omiti todos os passos chatos. Apenas assine aquele papel. Então, você será reconhecido como o filho do grande tesoureiro. Foi assim. A realidade do casamento. O sogro que eu nunca tinha visto estava confinado em uma vila. Também me tornei filho adotivo de alguém que nunca conheci. Muitas coisas estavam acontecendo que eu não sabia. Percebi tardiamente, ao assinar os papéis de adoção, como foi importante me tornar a esposa da duquesa de Vancia. Ficou claramente demonstrado pelas cenas que enfrentei alguns dias depois. Saudações à segunda lua mais brilhante do império. Mesmo que eu estivesse apenas passando pela academia, as nobres senhoras e senhores me reconheciam e se curvavam a mim. Eles foram totalmente corteses. Os rumores se espalharam pela academia em algum momento. Eu presto meus respeitos ao senhor da casa de Vancia. Ah! Tudo bem. Parabéns pelo seu noivado. Que haja glória eterna para os Ivancias. Obrigado. Os alunos paravam de falar sempre que eu passava. Eles paravam o que quer que estivessem fazendo e permaneciam silenciosos e comportados até que eu saísse. Os guardas da academia, incluindo os cavaleiros, saudavam respeitosamente quando me viam. Não havia exceções. Até os professores da academia se curvavam como se fosse natural. Mesmo quando cheguei ao terceiro lugar na torre, mesmo quando me tornei uma celebridade popular e estava cercado por uma multidão. Eu nunca me senti da mesma forma. Isso é uma coisa chamada status. Eu não era uma estrela. Eu não era um artista. Essas pessoas não estavam me cercando ou usando seus smartphones para tirar uma foto do meu rosto. Elas apenas se ajoelhavam. Incrível. Elas provavelmente só agiam assim na minha frente. Eu apostaria que, assim que eu partisse, eles espalhariam todos os tipos de rumores sujos sobre minha origem e sobre Raviel e a separação não convencional do príncipe. No entanto, ninguém se atrevia a fofocar na minha frente. Um dia, um servo da academia quebrou uma jarra d'água enquanto a movia. Eu só estava passando. Eu queria perguntar, você está bem? Mas, naquele momento, 6 servos prostraram-se ao mesmo tempo. Nós pedimos desculpas. Nós merecemos morrer. Por favor. Erramos gravemente em nossa tolice, então, por favor, perdoe. Eu fiquei sem palavras. Eu não fiquei pasmo por algum outro motivo. Não, é que eles pareciam estar me pedindo perdão como era esperado. O fato de eu ter o direito de perdoá-los me paralisava. Em outras palavras, eu poderia decidir puni-los e não perdoá-los. Era insano. Isso era definitivamente insano. Qual é o problema? É óbvio que as coisas acabariam assim. Bah Orion disse enquanto nadava no ar. É a sua torre, que se preocupa com status e classe apenas no nome, que é estranha. Você não sabia? Se você subir até o 50º andar, verá que a maioria das torres é definida por sociedades hierárquicas.
Acho que BAH Orion mencionou que competiríamos com torres de outros mundos após o 50º andar. BAH Orion cutucou sua orelha com o dedo mindinho e soprou a cera. A família do seu marido, Ivance ou o que quer que seja, perde apenas para a família imperial neste mundo. Isso significa que você é praticamente uma rainha, zumbi. Parabéns por se tornar Cinderela, mano. Os ombros dos servos prostrados no corredor tremiam. De repente, o que Raviel disse veio à minha mente. Cada cidadão do Império deve aceitá-lo. Meu mundo e minha nação precisam reconhecer meu casamento. Era exatamente disso que ela estava falando. Em apenas alguns dias, eu havia subido ao topo da pirâmide. Eu havia alcançado o auge do poder. Este é o mundo de Raviel. Se é assim, como devo agir? Não apenas como o King Gonja. Não como o caçador rei da morte. Mas como a esposa da família mais nobre desta terra. Eu me inclinei. Então, peguei um fragmento do jarro quebrado. Eu silenciosamente coloquei um fragmento na palma da mão do servo que errou. Transforme isso em um colar e use-o em seu corpo. Eu abri minha boca. O colar é o acessório mais próximo do coração. Guarde seu erro no coração. Reflita e se arrependa por isso. Não espere que eu te perdoe. Quando você mesmo pensar e sentir que é o suficiente, você pode perdoar a si mesmo. Você entende? Sim. Eu me virei e fui embora. Naquela noite, Raviel me disse, minha esposa respondeu com atenção. O que aconteceu hoje já se espalhou pelos círculos sociais do Império. Aqueles com pura curiosidade irão admirar seu coração, e aqueles com cabeça dura irão admirar sua sagacidade. Achei que você fosse um amador se tratando de política. Que magia meu amado usou? Raviel sorriu. Acabei de pensar em você, Raviel. Eu sabia que você estava trabalhando duro em lugares que não consigo ver. Pensei no quanto você pensa de mim e, naturalmente, pensei em você também. Eu tinha pensado da perspectiva de Raviel. Como devo agir para melhor ajudar meu marido? Se eu perdoasse os servos, teria sido visto como um duque consorte de coração mole. Se eu os punisse, seria visto como um cara severo. No entanto, eu pensei que ser visto como um consorte sábio seria o mais útil para você. Por quê? As pessoas não vão pensar que meu marido é generoso só porque sua esposa age com bondade. Da mesma forma, minha rigidez não afeta sua imagem. No entanto, se eu sou sábio, Raviel também deve ser sábia. Escolher um cônjuge sensato é sábio em por si próprio. Você pensou em mim? Sim. Gonja. Você já me ajudou. As pessoas do mundo não saberão disso, mas você salvou este mundo da destruição. Você continuará a salvá-lo no futuro. Não está certo para você fazer o que deseja, mesmo um pouco. Não. Eu balancei minha cabeça com firmeza. Estarei com você toda a minha vida, Raviel. Para o resto das nossas vidas. Não quero ficar obcecado com o que fiz por Raviel. Eu nem quero pensar sobre isso. Eu quero dar a você mais coisas, coisas que são mais preciosas do que qualquer coisa que eu fiz por você antes. Quero isso para que me conhecer seja a maior fortuna da sua vida. Espero que estar ao meu lado seja a sua maior felicidade. Eu quero significar muito para você, Raviel. Não é uma questão de fortuna ou felicidade. Raviel se levantou da mesa. Ela se aproximou de mim lentamente e se abaixou. Você é meu único milagre. Nossos lábios se encontraram. Claro, nem todos sucumbiram ao nome Ivancia. Eu sou contra este casamento. A dama da seda dourada vinha até mim todos os dias para reclamar. Já que o príncipe foi chamado pelo imperador, a dama da seda dourada só tinha que me lamentar, já que ela não podia falar diretamente contra Raviel. Mas você não já carimbou o documento. É inválido. Inválido. Carimbei porque pensei que era uma piada. Independentemente do que você pensou, os papéis são legalmente válidos. A dama da seda dourada roeu as unhas. É estranho. Muito estranho.
Nada parecido com isso aconteceu da última vez. Eu causei um efeito borboleta? Não, isso é demais para isso. Ah, Lord Boi que colhe ruínas, o que é isso? O boi que colhe ruínas. Inclinei minha cabeça como se estivesse ouvindo essa palavra-chave pela primeira vez. O que isso significa? Não é nada. A dama da seda dourada fechou a boca. Tanto faz. Este é provavelmente um dos esquemas da dama da lírio prateado. Ela não é a dama do lírio prateado. Ela será duquesa em breve. Seja respeitosa. Of. Mordomo, eu realmente te odeio. Eu nunca vou te perdoar. A dama da seda dourada olhou para mim e saiu da sala. Batida. A porta se fechou com violência, fazendo as dobradiças rangerem. Ela estava mostrando que não deixaria esse casamento passar à toa. A dama da seda dourada provavelmente seria o maior obstáculo em relação ao casamento. No entanto, eu não estava nem um pouco preocupado. Faltavam apenas 10 dias para o casamento. Rei da Morte! Alguém vestindo o traje da dama da seda dourada interrompeu pela porta. Acho que me transformei na heroína desse apocalipse. Sentado em uma cadeira, sorri. Questionador herege. Sim. Rei da Morte. Em 10 dias, as constelações dos outros mundos irão atacar. Eu disse ao meu colega, que se transformou do maior obstáculo no maior assistente. Por favor, prepare-se para uma guerra santa, fanático da classe SSS. O questionador herege. O portador de um epíteto. Um chamado caçador de primeira geração ativo desde os primeiros dias da torre. Entre todas as nacionalidades, regiões onde nenhuma nação se estabeleceu e regiões onde nações entraram em colapso quando os humanos chegaram correndo, esse psicopata loiro estabilizou a torre caçando radicais. Eu vejo as constelações como as divindades de seus mundos. O especialista que administrava todas as religiões do planeta com a autoridade Templo dos 10.000 sorria amplamente. Simplificando, as divindades são as leis de seus mundos. Por exemplo, existe uma lei em nosso mundo, a Terra, que é a lei da física. Porém, as leis da física são basicamente instaladas em todos os lugares, como os sistemas operacionais Windows, então não são nada de especial. É por isso que não há nada de especial no nosso mundo. Mas nós temos armas nucleares e revólveres, sabe? Como eu disse, as leis da física são a base de tudo, não importa onde você vá. Isso significa que essas duas ferramentas podem vir de qualquer mundo onde a tecnologia seja avançada o suficiente. O questionador herege continuou que seria, entretanto, difícil desenvolver tecnologia baseada apenas na física se magia e milagres fossem comuns. Isso não significava que outros mundos não pudessem inventar a tecnologia nuclear e armas de qualquer maneira. Acho que também houve um apocalipse destruído por uma guerra nuclear. A saga dos Cavaleiros de Ferro no espaço, que agora é nosso 23º andar, era ficção científica. Poderia ser. A Terra era a mais fraca entre os mundos? Eu sabia que magia e habilidades não se tornaram comuns até depois de a torre ser erguida, mas me senti estranho ao ouvir que nossa terra natal, o mármore azul, era fraca. Isso era nacionalismo? Não, devo dizer que era globalismo? Mas, como você disse, é verdade que as armas e armas nucleares são muito poderosas. Se fossemos bombardeá-los, poderíamos derrotar alguns apóstolos. Eu entendo. Raviel bateu em sua boca com a ponta do leque. Uma vez que as leis da física são as bases subjacentes da maioria dos mundos, os ataques físicos podem ser usados em quase qualquer lugar. Isso mesmo. É natural que aqueles que não estão limitados pela física não possam atacar fisicamente. E se eles têm corpos físicos, então os ataques físicos irão, é claro, funcionar neles. Mas a questão da eficácia permanece: eles serão afetados pela força total dos ataques ou os ataques serão reduzidos? O flutuante imperador da espada soltou uma pequena exclamação. Esse cara é inteligente. Imperador da espada, isso soa certo para você? Sim.
É por isso que o assassino de constelações podia quebrar brilhante com sua aura e porque eu não era pressionado quando eu apenas treinava com uma lâmina. Aquela criança que controla a guilda do dragão negro também podia fazer panquecas de Petra com seus raios de luz. O poder físico é uma lei muito poderosa. Carrancuda, brilhante concorda. Pode dizer-se que a classe de uma constelação depende do quanto elas seguem as leis da física. Eu queria perguntar o que isso significava, mas o questionador herege começou a explicar imediatamente. A parte que acabei de dizer sobre a redução de danos físicos é inesperadamente importante. Isso ocorre porque alguém pode seguir as leis da física, mas não estar completamente limitado. E se isso for possível? Como todas as constelações têm suas próprias leis, seus apóstolos têm que se opor às leis da física com essas leis. Oh! Como esperado, você tem um entendimento brilhante disso. Você é de fato a parceira do Rei da Morte. Isso é óbvio. Meu marido falava palavras tão lindas. Eu tinha certeza de que Raviel estava brilhando nesta pequena reunião tática exatamente com isso. Sim. Todas as constelações têm suas próprias regras. 2. Seus apóstolos também obedecem a essas regras. Quais são alguns exemplos de leis? Por exemplo, existe uma constelação chamada Barbie. E Deus de amor, acrescentou o questionador herege. Esta constelação traduz tudo no mundo em romance. Em um mundo governado por Barbie, poder e riqueza não têm sentido. A força de uma pessoa é determinada por quanto poder de romance ela tem. Poder de romance? O que é isso? Você tem que ver. O questionador herege combinou as mãos para fazer um sinal. Técnica sagrada, psique. A luz emanava das mãos do questionador herege. Não era apenas branca, mas também avermelhada, e um pouco rosada? De qualquer forma, uma névoa espessa semelhante a um perfume nos envolveu. Ah! Isso é temporário, mas eu montei um santuário para o deus Barbie. Tente fazer alguma coisa, Rei da Morte. Eu olhei em volta sem jeito. Era tarde da noite. O questionador herege, Raviel e eu estávamos nos aposentos de Raviel para traçar estratégias para a invasão que se aproximava em 10 dias. Nada mudou, exceto a névoa rosa, entretanto. Com licença por um momento. Foi então. O questionador herege enganchou o pé em volta do meu tornozelo para me fazer tropeçar. Eu disse, meu corpo se inclinando. Eu disse enquanto agarrava o braço de Raviel. Ah! Nós dois caímos no chão. Raviel olhou para mim. Ela estava em cima de mim, fazendo parecer que eu estava sendo atacado por ela. Tudo aconteceu em um instante. Gonja. Mostrar esse tipo de afeto na frente de outra pessoa é constrangedor. Eu estava mortificado. Não. Não. Não é assim, Raviel. Eu estava caindo. O questionador herege riu. É uma pose que você costuma ver em obras de romance. Questionador herege, isso é. No santuário de Barbie, cada ação leva ao romance. Você simplesmente não cai, você atrai as pessoas ao seu redor. Por exemplo, se o Rei da Morte vestisse uma camisa social e bebesse um pouco de água, há 95% de chance de que a água derrame e mostre seus músculos. Todos por perto ficariam inevitavelmente perturbados com a visão. Oh, senhor! O que era isso? Não era terror cósmico, em vez de romance? Resumindo, um santuário reinterpreta o mundo e faz uma lavagem cerebral nas pessoas. É o mesmo para a grande biblioteca em que estávamos antes. O bibliotecário interpreta o mundo como uma coleção de histórias e somos compelidos a ser personagens em ponto. Quando o questionador herege fez outro sinal, o círculo rosa no chão desapareceu. Ruborizado, eu saí debaixo de Raviel. O questionador herege sorriu amplamente e disse, derrotar os apóstolos das constelações com suas leis e as leis que podemos usar. Esta é uma guerra santa e uma guerra nas estrelas. Uma guerra santa e uma guerra nas estrelas. Em coreano, ambos seriam escritos como Sunjun. Então como devemos lidar com a Guerra Santa, que acontecerá em 10 dias?
precisamos saber exatamente quais constelações estão envolvidas. Você pode inferir isso do que eu disse até agora, mas nossas táticas vão depender das leis das constelações. Certamente, saber informações sobre o inimigo antes da guerra é extremamente importante, disse Raviel, seu leque em sua boca. O questionador herege assentiu. Sim. Então, eu pergunto a você, quais apóstolos das constelações virão em 10 dias? Você pode distinguir as leis pelos nomes das constelações? Se você souber seus nomes verdadeiros, é 100% possível. Eu posso olhar com minha habilidade. Com isso, lembrei-me de algumas informações sobre o jovem. Não, ele estava possuindo o corpo da Dama da Seda Dourada, então era jovem, na minha frente. Foi mais ou menos quando eu estava lutando contra Petra no 13º andar. Quando eu estava cumprindo a profecia, o mestre da Guilda do Dragão Negro disse que não apenas o questionador herege era hábil, mas também conhecia as religiões de outros mundos. Uma descrição. Você pode inferir o nome verdadeiro de uma constelação a partir de seu epíteto. Se a constelação é famosa, sim. Se fosse assim, elas são o boi que colhe as ruínas, o cavalo de guerra das planícies eternas e o evangelista da felicidade eterna. Ponto. O questionador herege coçou o queixo. O boi que colhe as ruínas é Mutia. As principais áreas de controle dessa constelação são o destruição e recriação. É simples, mas poderoso. Destruição e recriação. Como ele luta? Eu acho que sua força física pode ser usada fortemente à vontade. Ele pode esmagar uma área, desmontar a estrutura de um ser e talvez recombinar a estrutura posteriormente para criar um golem. É muito raro, mas há momentos em que também pode usar o poder do tempo. O tempo também faz parte das leis da física. A característica de liderança feminina da segunda reencarnação da Dama da Seda Dourada era definitivamente por causa do poder de Mutia, então. Um apóstolo de uma constelação de fora deste mundo já estava presente aqui. É por isso que o bibliotecário de canto designou este mundo como um apocalipse. Na perspectiva do bibliotecário, podíamos intervir porque já havia constelações externas interferindo nessa história? Ou era apenas porque não havia constelação neste mundo, como disse Raviel? O primeiro parece corresponder às tendências do bibliotecário de canto mais do que o último. Enquanto eu pensava nisso, o questionador herege continuou. O cavalo de guerra das planícies eternas é o epíteto de Maus. Suas principais áreas de controle são o duelo e em guerra. Esta é outra força simples, mas poderosa. Duelo e guerra. Isso significa que ele não pode negar um desafio para um duelo ou algo assim? Sim. Ou espalhar uma mania para que não tenham medo da morte ou dispensar sabedoria sobre táticas e estratégias. Ah. Por outro lado, também pode criar uma zona de paz à força, banindo a própria guerra. No entanto, esse é um caso muito raro. Aquele que controla a guerra também controla a paz. Isso soa um tanto estranho. Raviel sorriu ligeiramente para o meu murmúrio. Não há nada de estranho nisso. A paz nada mais é do que um nome para o estado em que a guerra desistiu. Portanto, aquele que pode efetuar a guerra pode, é claro, efetuar a paz. Exatamente. O questionador herege sorriu amplamente. Eu não sei o nome verdadeiro de O Evangelista da Felicidade Eterna. Deve ser uma constelação que ainda não se tornou famosa. Era desconhecida. Se a constelação não é famosa, isso significa que é fraca, ou isso é uma vantagem. Enquanto eu estava preso na angústia, Brilhante vibrou. Brilhante quer perguntar se ele sabe sobre a deusa guardiã. Brilhante. Foi você quem me disse para me concentrar na reunião. Brilhante está aconselhando sobre um assunto muito importante. Por que você é assim? Brilhante declara que ela não está sendo egoísta e que isso é para determinar o quão precisas são as informações do questionador herege. É um pouco fora do assunto, mas você sabe sobre a deusa guardiã. O questionador herege sorriu. A deusa guardiã é o descritor de via. Como seu nome sugere, suas áreas de controle são principalmente proteção e imortalidade. Ela é uma divindade muito poderosa,
mas minha habilidade do Templo dos 10.000 diz que ela perdeu sua força por causa de um certo evento. Brilhante solta faíscas, dizendo que esta pessoa é genuína e pode ser confiável. Gonja. Por que sua espada de repente está fazendo isso? Está machucando meus olhos. Um momento. Vou embrulhá-la. Brilhante grita para o guerreiro parar. De qualquer forma, enquanto recebia a confirmação de que as informações do questionador herege estavam corretas, Raviel bateu em seu queixo com o leque. Vai ser difícil. Cada inimigo é de um tipo diferente. Há um total de 3 inimigos? Será ainda mais difícil, pois cada apóstolo pode tomar emprestados diferentes níveis de poder. Mesmo assim, podemos ver as características gerais. Obrigado por compartilhar suas informações. Salvar este mundo vai ajudar a nossa torre. É eficiente ajudar você. É assim mesmo? Sim. E minha outra habilidade, técnica sagrada, pode emprestar os poderes de qualquer deus que eu conheça o verdadeiro nome. Combinado com os pontos fortes de todos, encontraremos um caminho. Nossa força. Raviel e eu nos entreolhamos. Então, abrimos nossas bocas ao mesmo tempo. É amor. Será o amor. Haveria muitas pessoas que são melhores na luta do que nós, e haveria pessoas que são mais inteligentes do que nós, mas estávamos confiantes em uma coisa. Nosso amor era maior do que o de qualquer outra pessoa. O questionador herege inclinou a cabeça. É estranho, Rei da Morte. Quando vejo vocês dois sendo pombinhos amorosos, a área ao redor do meu coração parece formigar e ficar entorpecida. Nunca senti algo assim antes, então o que poderia ser? É um ataque cardíaco. Também ouvi uma mensagem de que minha taxa de imersão aumentou. Como devo interpretar isso? Não. Por enquanto, tenha cuidado com a taxa de imersão. Se a Dama da Seda Dourada engolisse o herege questionador antes da guerra, ficaríamos de mãos atadas. Em relação ao que dissemos anteriormente, Raviel e eu estávamos na mesma página. Ela disse: o amor que mencionamos tem um significado diferente da definição geral. Qual é? Sinto muito, mas não posso compartilhar. Digamos que seja uma arma secreta. Mas não posso levar isso em consideração quando estamos tramando. Está tudo bem. Em vez disso, vamos discutir táticas e etapas básicas. Como sou poderosa neste mundo, posso providenciar para que as forças de segurança estejam em qualquer lugar do salão de festas. Por exemplo, posso pedir emprestados os agentes especiais do Imperador. Quão habilidosos são esses agentes? Assim, Raviel e o questionador herege sentaram-se frente a frente e continuaram a conversar. Isso vai funcionar. A visão das que uma vez foram rivais de amor, embora uma de suas personalidades tenha sido obviamente trocada conversando com determinação para lutar juntas, me encheu de otimismo. Isso definitivamente vai funcionar. O Rion entrou em minha visão como um balde de água fria. Gonja. Não seja idiota. Ser invadido por 3 apóstolos não é fácil. Quão ruim vai ser? Pense nisso como cerca de 1,5 vezes a força da Petra no 12º andar. Que unidade de medida nova! Petra era uma constelação. Os invasores agora são apóstolos. Os apóstolos não seriam mais fracos do que uma constelação. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal.